Olá, queridos, que a paz esteja com cada um de vocês, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua semana. Eu desejo que essa paz seja algo constante na sua vida. Por isso, trago a você mais um café espiritual, o nosso áudio semanal, nossa meditação na Palavra de Deus, que é o que nos importa. Nesta semana vamos refletir no texto que se encontra em Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 20. Diz o texto: Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens, e disse: com uma queixada de um jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Glória a Deus por esta palavra. Queridos, estamos diante de um homem, um personagem que acumula muitas vitórias. Podemos dizer que Sansão viveu uma vida como vencedor. Quantas vezes precisamos vencer as nossas lutas para nos sentirmos verdadeiramente vencedores? Há quem se sinta vencedor sem nunca ter lutado. Outros precisam vencer sempre, mesmo quando uma pequena perda se apresenta no seu caminho, ele já se sente um perdedor, mesmo tendo acumulado algumas vitórias. A grande verdade é que precisamos compreender o que é ser um vencedor. Segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, ele diz que ser vencedor, e ele acrescenta, mais que vencedor, é estar em Cristo. Então, atualizando, trazendo ao nosso contexto, para que sejamos vencedores e mais que vencedores, Cristo é a chave. Queridos, as nossas lutas constantes, diárias, são pequenas batalhas, não é a guerra em si. Uma guerra é composta de diversas batalhas. O somatório das batalhas chama-se guerra. Além da guerra espiritual que nascemos para militar, nós temos as batalhas cotidianas. Se somarmos muitas batalhas perdidas, podemos finalizar como quem perdemos a guerra. Assim como muitas batalhas vencidas, nos autodefinimos como vencedores da guerra. Veja que é interessante somar pontos no que diz respeito à guerra cotidiana. Sim, sentir-se vencedor no fim de uma jornada é porque acumulou-se muitas vitórias durante as batalhas da vida. Mas no mundo espiritual, falando das coisas eternas, não é bem assim. Podemos compreender isso através da parábola do rico e o mendigo Lázaro, quando Jesus explica sobre céu e inferno, e ele fala de um homem privilegiado em vida, o rico, que morreu, mas foi para o inferno. Também conta sobre um homem desafortunado em vida, que morre e vai para o seio de Abraão, o céu. Esse seria o Lázaro. Mas é apenas uma parábola. Serve de exemplo, não de fundamento para a nossa fé, no sentido de fazer funcionar a fé, mas apenas compreender
que aquele rico se sentia vencedor, mas no final da história diz que ele foi para o inferno. E o outro que se sentia um derrotado e no final da história foi para o céu. Veja o que estamos meditando nesta semana sobre a ideia de acumularmos batalhas e não significar vencer a guerra. Acumular vitórias nas batalhas não é necessariamente vencer a guerra. Se nós olharmos a guerra espiritual travada na vida de Sansão, por exemplo, diz que o Espírito do Senhor, e lemos esse versículo 14, diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, quando os filisteus foram ao encontro dele, que ele rebentou todas as cordas que estava sobre ele e ele estava amarrado pelos seus irmãos de Judá. Ele conseguiu sair daquele amarrado da sua vida e prevaleceu contra os filisteus quando pegou aquela queixada e matou 1000 homens. Veja que aqui está algo importante. Na batalha da vida, ou nas batalhas da vida, assim como Sansão precisou, nós também precisaremos da presença do Espírito do Senhor para sermos mais fortes. Sim, precisamos ser cheios do Espírito do Senhor. Uma vida constante com Deus nos garante inúmeras vitórias. Mesmo já sendo forte, Sansão não podia com aqueles homens maus, 1000 homens maus. Então Sansão travou uma luta anterior com os filisteus, que era inimigo natural do povo de Israel. Ele havia queimado a seara dos filisteus, porque eles haviam matado sua primeira esposa e o seu sogro. Então a ira tomou conta e ele foi até lá e matou, queimou a seara dos filisteus. Isso atraiu a fúria do inimigo contra ele. E agora, Sansão teria muitas batalhas a vencer. Como disse, há batalhas e batalhas. Sansão havia se casado com uma filisteia, Dalila. A guerra espiritual continuava travada e ela precisava ser vencida, acumulando batalhas vencidas ou não. Mas um casamento como aquele traria muitos problemas a Sansão, muitos problemas. E deixa-me dizer algo, já temos batalhas demais, não devemos procurar outras. Tome decisões acertadas na sua vida para que você não tenha que travar batalhas desnecessárias. Muitas das batalhas que nós travamos dizem respeito às nossas escolhas. Sansão, mesmo sendo um homem de muitas batalhas vencidas, ele erra, ele vacila, ele faz escolhas desagradáveis. Veja que estamos falando de uma história de um homem que é muito forte e que está cheio da presença do Senhor em alguns momentos. Mesmo assim, ele cai nas ciladas que o mundo prepara para ele. A vida de Sansão, nesse acúmulo de pontos positivos e vitórias, as armas que ele recebeu de Deus, o Espírito Santo, a família, o voto, desde da sua concepção, no seu nascimento, o ensino da lei dos seus pais, tudo isso foram ferramentas que Deus deu a Sansão para que ele se tornasse um vencedor, não apenas de batalhas pessoais vividas no seu dia a dia, mas vencer a guerra no final de todas as coisas. Veja que nesse momento, o Senhor, que sempre foi ajudador de Sansão e mostrou que o amava, sim, ele está agora, Deus, diante de um homem que oscila no seu modo de pensar. No versículos que lemos 18 e 19, diz que logo depois que Sansão matou os 1000 filisteus, logicamente cansado, ele começou a sentir muita sede e pensou que ia morrer de sede. Então ele conversa com Deus e diz: será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Ora, queridos, vamos pensar que se Deus tem estado com você até hoje, por que ele iria lhe abandonar? Deus nunca abandona os seus. Fique firme, continue vencendo as suas batalhas. Há batalhas diárias que nós chegamos ao fim do dia percebendo que não vencemos.
Mas a guerra não está terminada. A guerra não está concluída. O Senhor sempre esteve com você, assim como o Senhor sempre esteve com Sansão. A questão é que nós muitas vezes trazemos à nossa memória o que nos traz desespero, enquanto que a palavra de Deus nos ensina que devemos trazer à memória só o que pode nos dar esperança. O que você não pode é ser vencido por você mesmo. Antes da guerra chegar ao fim, muitas batalhas serão travadas e o inimigo gosta de trabalhar no terror psicológico. Então, traga à memória os momentos bons que você já usufruiu, as vitórias que Deus já lhe deu. Como você foi guardado por Deus para chegar até aqui. E observe, não adianta apenas acumular vitórias nas batalhas diárias, porque a guerra ainda não chegou ao fim. Nossa luta deve ser constante até o último instante. Fique atento, vigie quanto a isso. E o Senhor sabe o quanto nós dependemos dele e muitas vezes não buscamos a ajuda dele. Até a consumação dos séculos. Confie em Deus. Acumule sim as suas vitórias, suas vitórias pessoais, acumule. Mas se você quer ter uma força descomunal, a ponto de vencer batalhas diárias e chegar ao final com a guerra vencida, seja cheio do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe nesta semana, que você possa vencer as suas batalhas diárias e que ao chegar ao fim, a sua guerra seja vencida e o nome do Senhor seja exaltado. Uma semana abençoada para você e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe, rica e abundantemente.